Meu nome é Laura e esta é minha história. Uma história trágica, repleta de opressão, escolhas e consequências que não posso apagar. Nasci em uma família devota à congregação cristã no Brasil, onde a doutrina era mais que religião. Era lei, inquestionável, inflexível, sufocante. Minha mãe, minha irmã Marina e eu crescemos sob a sombra de meu pai, um homem cuja fé era dura como pedra e rígida como uma cruz pesada. Para ele não havia meio termo. Tudo era preto ou branco, sagrado ou profano. Eu, desde cedo, não me encaixava nesse mundo. Não gostava de igrejas, de cultos, muito menos dos fiéis que me cercavam. Mas minha opinião nunca teve espaço. Meu pai me obrigava a frequentar, e eu ia, com o coração contrariado e a mente vagando por outros lugares. Tudo isso mudou quando eu tive liberdade para escolher meu próprio caminho. Porém, antes disso, é importante entender o tipo de lar em que eu cresci. Meu pai tinha regras para tudo. Certos tipos de roupas eram proibidos, especialmente as que revelavam o corpo. Ir à praia só de vestido longo, porque usar biquíni era, nas palavras dele, coisa do diabo. Na nossa casa, televisão era um luxo que não existia. Instrumento do maligno. Ele dizia com a voz firme que não admitia réplica. Minha mãe, por outro lado, era uma mulher linda. Tinha um corpo escultural, traços delicados e uma presença que chamava a atenção. Mas sua beleza era escondida sob camadas de roupas que pareciam pertencer a uma senhora de 70 anos. Pintar os cabelos ou usar maquiagem? Jamais. Meu pai não permitia. Ele dizia que maquiar-se era uma afronta à pureza feminina, algo reservado às mulheres mundanas. Até mesmo depilar as pernas era visto como algo pecaminoso. Para ele, isso era coisa de prostitutas, e minha mãe nunca ousava contrariá-lo. Mas não era só isso. Minha mãe não podia sair de casa sozinha. Sempre que precisava ir a algum lugar, meu pai a acompanhava. Amizades? Ela não tinha. Ele dizia que o mundo estava cheio de más influências e a melhor proteção era o isolamento. O que meu pai chamava de proteção, eu chamava de opressão. Uma opressão que sufocava minha mãe, minha irmã e eu. Quando completei 16 anos, algo dentro de mim começou a mudar de forma irreversível. Eu sempre senti uma atração inexplicável pelo ocultismo, por coisas que minha família repudiava. Magia negra, macumba, feitiçaria. Esses temas não me assustavam, pelo contrário, me fascinavam. Desde criança eu via espíritos e figuras que ninguém mais parecia enxergar. Eles nunca me ameaçaram, nunca fizeram mal, mas estavam lá presentes, observando. Foi nesse momento que percebi que minha vida seguiria um caminho completamente diferente do que meu pai sonhava para mim. Foi quando eu tive meu primeiro contato com algo além do que conhecia. Em uma feira da cidade, em uma barraca com panos negros, chamou minha atenção. Uma velha cigana vendia amuletos e lia cartas de tarô. A cigana, a me ver, ficou em silêncio por um momento, observando-a como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. "Você tem o dom, menina", disse a mulher, entregando-lhe uma pedra preta com linhas vermelhas. "O dom de ouvir o que os outros não ouvem e ver o que os outros não veem. Não lute contra isso." Confusa, mas fascinada, escondi o presente no bolso. A partir daquele dia, comecei a explorar em segredo. Na biblioteca da escola, encontrei livros sobre magia negra, feitiçaria e práticas de umbanda e candomblé. Li sobre oferendas, encantamentos e como as entidades eram convidadas a participar do mundo dos vivos. Ela não via aquilo como algo ruim, mas como uma forma de se conectar com forças que sempre estiveram ali, mas que poucos ousavam reconhecer. Seu interesse logo se transformou em prática. Aos 17 anos, fiz meu primeiro ritual. Em uma noite de lua cheia, levei para o quintal de casa um prato com frutas, velas e uma garrafa de cachaça que eu havia comprado. Com cuidado, seguiu as instruções de um livro antigo, recitando palavras que eu não compreendia totalmente, mas que pareciam ressoar dentro de mim. Quando a vela apagou sozinha, um arrepio percorreu minha espinha. Naquela noite, eu sonhei com uma mulher de olhos de fogo e pele escura que sussurrou segredos antigos em sua língua. Os dons começaram a se manifestar. Eu podia sentir a energia de pessoas e lugares, sabia quando algo ruim estava prestes a acontecer e, por vezes, ouvia vozes suaves no silêncio da noite. Esses fenômenos a assustavam, mas também a fascinavam.
Passei a acreditar que era escolhida por algo maior, algo que a igreja do meu pai nunca poderia explicar. Certa feita encontrei um terreiro em um bairro afastado. Ali vi pela primeira vez um ritual completo de umbanda, os pontos cantados, os atabaques ecoando pela noite e os médiuns incorporando entidades me deixaram hipnotizada. Mesmo sem experiência, uma entidade se manifestou por meio dela naquela noite. Foi Exu, o Senhor dos Caminhos, quem veio até mim. Ele riu e disse com voz rouca: "Você não escolheu esse caminho, menina. Ele escolheu você. Passaram uns 2 anos, eu já tinha determinado meu caminho no mundo espiritual. Já tinha muita experiência com rituais, macumbaria e por aí vai. Sem sombra de dúvidas que meu pai ficou contra mim, dizendo que eu era fruto das forças do diabo e com isso queria me expulsar de casa. E nisso deu uma briga terrível no meu lar. A tragédia aconteceu quando ele foi me dar um soco brigando comigo para eu sair da casa e ter o prazer de me pôr na rua. Nessa hora que armou o soco e minha mãe entrou na frente. Foi tudo muito rápido que vi apenas minha mãe caindo no chão com o olho roxo. Aquilo me revoltou, porém eu não falei nada. Apenas olhei dentro dos olhos dele, como se dizia: eu vou me vingar. Minha mãe passou 1 semana e o perdoou. Ela tinha um coração bom e por viver oprimida fez o que tinha que fazer. Uma noite, enquanto estava em um terreiro, algo aconteceu que mudou completamente minha visão sobre meu pai. Uma entidade se aproximou de mim com uma calma assustadora e disse: "Teu pai tem outra mulher na vida dele." Essas palavras foram como uma lâmina cortando o ar. Meu coração parou por um instante e uma onda de descrença tomou conta de mim. Mas por fora mantive a aparência de quem ouviu algo banal, engolindo seco, como se aquilo não tivesse abalado o meu mundo. A entidade se afastou, deixando-me com uma mistura de curiosidade, raiva e, acima de tudo, determinação. Nos dias que se seguiram, comecei a observar meu pai com olhos diferentes. Ele nunca explicava os horários que chegava em casa. Era como se não precisasse dar satisfações. Apenas aparecia, e a primeira coisa que dizia era quase sempre a mesma: "Cadê a janta? Já deveria estar na mesa." Minha mãe pacientemente servia o jantar, mas às vezes arriscava perguntar: "Por que chega tão tarde todos os dias? O que anda fazendo?" A resposta dele vinha com o tom ríspido que já conhecíamos bem: "Quer saber o motivo? Vem trabalhar pesado comigo por um dia, aí você vai entender. Você tem vida boa aqui dentro, mulher. Eu banco tudo. Sua preocupação é só manter essa casa limpa e a comida pronta. E é isso." Ele nunca mudava o tom, e minha mãe, resignada, abaixava a cabeça, calada, mas eu não. A semente da dúvida havia sido plantada em minha mente e eu precisava saber a verdade. Foi então que decidi recorrer a algo que sempre me atraíra, a algo que sentia ser poderoso: um ritual. Preparei tudo com cuidado: velas, incenso, rosas vermelhas, champanhe rosé e outros elementos que instintivamente senti serem necessários. Fiz as preces, sussurrei as palavras certas e pedi respostas. Durante 3 noites consecutivas, repeti o ritual, e na terceira noite veio o sonho. Era tão vívido que parecia mais uma visão do que um devaneio. Vi-me em uma sexta-feira à noite, exatamente às 7 horas, no estacionamento da igreja que meu pai frequentava. Algo me dizia para observar, para espiar de longe. Foi então que uma lembrança fez sentido. De uns anos para cá, meu pai começou a ir sozinho à igreja às sextas-feiras. Antes, ele insistia para que toda a família o acompanhasse, mas estranhamente parou de nos pressionar. Minha mãe e minha irmã até achavam bom não precisarem ir, aliviadas por terem uma desculpa para ficar em casa. Quando acordei, aquele sonho ficou martelando na minha mente. A curiosidade cresceu. Se havia alguma verdade ali, eu precisava verificar. A sexta-feira finalmente chegou. Meu coração disparava enquanto o relógio marcava 18 horas e 45 minutos. Saí de casa discretamente, garantindo que ninguém percebesse minha ausência. Ao chegar à igreja, posicionei-me longe o suficiente para não ser vista, mas perto o bastante para observar o estacionamento. Às 19 horas e 30 minutos, lá estava ele. Não foi difícil reconhecer o carro do meu pai. Uma Blazer branca da Chevrolet, inconfundível. Meu coração disparou ainda mais. Agora eu sabia que ele estava ali. Mas por quê? Pelo que percebi naquela noite, meu pai chegou sozinho à igreja.
Nada parecia fora do normal e eu, já inquieta, considerei ir embora. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Senti um sopro gelado no ouvido, seguido de um sussurro rouco e ameaçador. Fique até acabar tudo e descobrirá a verdade. Meu corpo congelou. Por um instante achei que tinha imaginado aquilo. Mas o arrepio que percorreu minha espinha me fez reconsiderar. Respirei fundo, tentando afastar o medo, e decidi obedecer àquela voz sombria. Permaneci ali, escondida, até o final do culto. Normalmente os cultos terminavam por volta das 21h20. E foi antes disso que a máscara de normalidade começou a cair. Meu coração quase saiu pela boca quando vi uma mulher morena, de beleza marcante, se aproximar da blazer branca do meu pai. Ela parecia estar à vontade, como se aquele fosse um costume familiar para ela. Sem hesitar, ela abriu a porta do passageiro e entrou no carro. Mas que droga está acontecendo? Pensei incapaz de desviar os olhos. Tentei encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. A mulher permaneceu dentro do carro enquanto o culto terminava. Quando as luzes da igreja se apagaram e as pessoas começaram a sair, meu pai apareceu. Ele caminhou calmamente até o carro, entrou no lado do motorista, ligou o motor e foi embora. Os vidros escurecidos me impediram de ver o que acontecia dentro do veículo, mas eu já tinha certeza. Havia algo muito errado. Ainda assim, parte de mim tentava negar. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez... Mas lá no fundo, eu sabia que não era. Dias depois, veio a confirmação. No dia 22 de setembro de 2015, uma terça-feira, fui ao shopping trocar um calçado. Era um dia comum, sem nada de especial. Resolvi passar no McDonald's para pegar uma casquinha mista e fui para a praça de alimentação. Enquanto escolhia um lugar para sentar, algo chamou minha atenção ao longe. Meu pai, ali estava ele, em um canto discreto, sentado à mesa com a mesma mulher que eu havia visto na igreja. Eles estavam de mãos dadas, conversando baixinho. Mas o que me deixou paralisada foi o momento em que ele se inclinou e a beijou. Um beijo cheio de intimidade, de cumplicidade, enquanto minha mãe estava em casa, se matando para manter tudo do jeito que ele exigia. Fiquei ali observando à distância com o coração transbordando de raiva. Não havia mais dúvida. Meu pai estava traindo minha mãe. Não era uma suspeita, era um fato. Mas eu não disse nada a ela. Sabia que se eu contasse, ele daria um jeito de negar. Minha mãe talvez não acreditasse em mim. E mesmo que acreditasse, enfrentá-lo seria desastroso. Ele era um homem violento e eu sabia do que era capaz. Lembrei-me do dia em que ele me deu um soco tão forte que, ao tentar me proteger, minha mãe acabou levando o golpe também. Lembrei-me de todas as vezes que ele a humilhou com palavras frias e cortantes. A raiva que senti naquela praça de alimentação foi tão grande que queimava no meu peito como uma chama viva. Mas não era só raiva, era ódio puro, um ódio que clamava por vingança. Ele não podia escapar impune, ele merecia pagar. Foi então que pensei em Rita. Rita era minha amiga, mas não uma amiga comum. Ela mexia com magia negra pesada, o tipo de magia que dava medo até em quem se considerava destemido. Rita tinha um poder absurdo sobre as trevas, um conhecimento que ela nunca compartilhava totalmente com ninguém. Apesar disso, éramos próximas, e eu sabia que se alguém poderia me ajudar, era ela. Eu fui atrás dela, movida pelo ódio e pela certeza de que meu pai merecia sofrer na mesma intensidade que nos fazia sofrer. Quando cheguei à casa de Rita, ela percebeu imediatamente pela expressão no meu rosto que algo estava errado. Ela não perguntou, apenas me olhou profundamente como se já soubesse. Eu, por outro lado, não consegui mais esconder a raiva e a dor que consumiam meu ser. Sentei-me e, com uma mistura de desespero e fúria, comecei a contar tudo. Expliquei sobre o que acontecia dentro da minha casa, sobre o comportamento de meu pai e as humilhações que minha mãe sofria. Falei sobre a traição dele, sobre como ele a tratava como se fosse uma escrava, ignorando-a e deixando claro que a única coisa que importava para ele era a obediência. Falei também sobre o ódio que crescia dentro de mim, sobre o que eu via todos os dias e o quanto eu me sentia impotente. Rita ouviu em silêncio, seus olhos observando cada palavra que eu dizia.
Ela sentiu a carga de ódio que estava em meu coração e via a compaixão nos seus olhos. Não demorou muito para que ela me fizesse uma pergunta, algo que eu sabia que viria. Você quer vingança, Laura? Perguntou ela com a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Eu a olhei fixamente, sem hesitar. Sim, eu quero a vingança. É o que mais desejo neste momento. Rita permaneceu em silêncio, esperando, como se soubesse que eu tinha mais a dizer. E eu tinha. Eu sabia o que queria, e as palavras saíram da minha boca com uma frieza assustadora. Ele a beijava com todo o amor do mundo, enquanto minha mãe nem obrigado ele dizia. Quero que ele sofra, quero um câncer na boca dele, algo que faça ele pagar, que ele sofra até o fim. E depois, que ele confesse tudo à minha mãe antes de a morte vir buscá-lo. Rita olhou-me com os olhos fixos nos meus. Ela parecia estar absorvendo a energia do que eu acabara de pedir, e por um momento vi uma sombra de hesitação passar pelo seu olhar. Mas logo ela a afastou. Esse é um pedido duro, Laura. Tem certeza disso? Sim, respondi com a voz dura e determinada, sem nenhum pingo de dúvida. Eu tenho certeza. Ela então foi até uma mesa onde havia uma vela acesa, pegou um pedaço de papel e fez uma lista. A lista era longa e cheia de ingredientes que para mim eram completamente desconhecidos. Eu sabia que tinha que ir atrás de tudo, exceto pelos animais vivos. Galinha e um bode, tudo tinha que ser perfeito. Na madrugada de sexta-feira para sábado, comecei a ver o verdadeiro poder de Rita. Ela parecia estar tomada por algo muito forte, algo que eu nunca havia testemunhado antes. Ela pegou 1 litro de pinga e, com um gesto quase ritualístico, bebeu com uma calma assustadora. Em seguida, pegou uma galinha viva, arrancou-lhe o pescoço com os dentes e começou a chupar o sangue quente da ave enquanto seu corpo ainda se debatia. Eu fiquei paralisada, horrorizada com o que estava vendo. A cena era mais grotesca do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Mas então algo mudou. Algo dentro de Rita parecia se transformar. O ser que a possuía se revelou de forma assustadora e sua voz, agora grave e distorcida, me ordenou que saísse do local e esperasse do lado de fora. Eu não hesitei. Fui para a rua, mas a sensação de terror que eu sentia não passava. O que aconteceu depois eu não sei. Rita me disse para esperar 15 dias. Ela me disse que naquele tempo tudo tomaria seu rumo. Mas eu sabia, no fundo, que a partir daquele momento, nada seria mais como antes. Os dias se passaram com uma tensão crescente. Sentar à mesa com meu pai, sabendo o que ele fazia, sabendo o que estava por trás daquela fachada de homem religioso, e tudo isso enquanto ele se escondia atrás de uma igreja, exigia uma força de vontade que eu mal sabia que possuía. Mas naquele momento eu estava imersa em um mundo de ódio, vingança e justiça própria. O 7º dia foi quando comecei a perceber os primeiros sinais. Meu pai começou a passar mal, mas ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Tudo começou com uma simples afta na boca, mas em questão de dias, aquilo se transformou em algo muito mais terrível. A ferida foi se alastrando, devorando sua carne até que não fosse mais possível esconder a gravidade da situação. Ele tentou ir aos médicos, mas mesmo com o convênio que possuía, nada de bom surgia das consultas. Os médicos estavam completamente perdidos. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas eu sabia. Aquilo não era algo que a medicina humana poderia curar. Com 15 dias, a ferida havia se espalhado, comendo a carne do rosto de meu pai, transformando-o em uma visão repulsiva. O buraco na sua boca era tão profundo que dava para ver lá de fora, e o pus saía sem cessar, como se o próprio corpo estivesse tentando expulsar aquela corrupção. A cena era insuportável. Minha mãe, coitada, não sabia mais o que fazer, sempre com gases, tentando limpar o que restava da pele do rosto dele, mas as moscas sempre estavam ali, como uma constante lembrança de que a morte estava próxima. O som dos gemidos dele era agonizante. Ele gemia com tanta intensidade que por vezes parecia que seus dentes iam se quebrar de tanto ranger. Era o som de uma dor insuportável, e o pior de tudo era que, apesar de tudo, ele continuava vivo. Morfina? Não adiantava. Nada parecia funcionar. Ele estava morrendo, mas demorava mais do que qualquer ser humano poderia suportar.
E então, uma manhã, ele tentou falar. Tentou, mas não conseguiu. O que restava da sua língua tinha sido destruído pela bactéria que comia sua carne. Ele, desesperado, pegou um papel e uma caneta, tremendo, e escreveu: Me perdoe, eu te traí por muitos anos com a Cristina, esposa do irmão João, o violeiro da igreja, e tenho um filho com ela. Essas palavras tão tortas e difíceis de ler rasgaram o silêncio da sala. Minha mãe olhou para aquilo, atônita, com os olhos marejados. Foi quando ela se afastou dele, horrorizada, e começou a chorar silenciosamente. Eu e minha irmã Marina entramos na sala, preocupadas com o que estava acontecendo. Ela não disse nada. Apenas nos mostrou o papel com aquelas palavras do meu pai, aquelas palavras que se transformaram na confissão final de uma vida cheia de mentiras e traições. 2 dias depois, meu pai morreu. Ele estava irreconhecível, seu rosto quase apodrecido, um cheiro insuportável de carne em decomposição que impregnava a casa. Eu olhei para aquele corpo, sem vida, e senti um misto de alívio e vingança realizada. Ele pagou, finalmente, e no fim, o inferno que ele construiu para minha mãe e para todos nós o consumiu. Eu nunca imaginava que ele tinha outro filho, nunca soube a verdade por trás de tantas coisas. Agora, porém, tudo fazia sentido. Minha vingança havia sido cumprida, e meu pai pagaria por tudo o que fez, agora e para sempre, no inferno que lhe aguardava. Ele não tinha mais chances. Ele não iria mais destruir a vida de ninguém. Eu olhei para a casa que ele destruiu, para a dor que ele causou, e soube, com uma certeza fria e irreversível, que sua punição foi merecida.